Nesse vídeo, nós vamos fazer uma montagem de um circuito de LED complementando os outros vídeos. Na verdade, um inscrito pediu para fazer um circuito com 60 LEDs ligado em 127 volts usando a reatância capacitiva, né? Ou seja, a nossa fontezinha sem transformador. Inicialmente eu não ia fazer porque ali constam todos os cálculos e é simplesmente calcular e trocar o capacitor para o desejado. Mas como tem uma pegadinha, eu achei que seria interessante para a gente complementar e deixar sem nenhuma dúvida os circuitos e resolvi fazer esse aqui que era para terminar em 2019 e vão ter que ter mais um videozinho em 2020 hoje para poder terminar. Bom, são 60 LEDs, então eu vou fazer esse trabalhinho aqui de prisioneiro chinês aqui de colocar 60 LEDs na protoboard. Enquanto isso, nós vamos lá para a tela ver como isso se comporta, como que a gente monta e qual é a pegadinha que a gente tem. Vamos lá e a gente volta logo. Bom, então enquanto eu estou montando os LEDs lá, os 60 LEDs, a gente volta aqui para nossa mesa de trabalho, mesa de desenho aqui, para poder ver que esse era o circuito que a gente tinha quando usava 10 LEDs. E agora nós vamos fazer 60 LEDs. Bom, o que muda aqui para a gente trabalhar com 60 LEDs? Muda o cálculo, basicamente isso, porque eu estou trabalhando com uma capacidade, uma potência muito maior. Ora, eu comentei que os 60 LEDs em série, os LEDs em série sempre é melhor porque eu deixo uma tensão mais próxima daquela tensão de entrada, o que é uma grande vantagem. Só que aqui a gente acaba tendo uma pegadinha, porque quando eu falo em 60 LEDs, eu estou calculando que 60 LEDs vezes 3,2 dá 192 volts. E como nós estamos numa tomada de 127 volts, eu vou ter mais saída do que entrada. E aí não dá, eu não posso passar. E aí a ideia é a gente voltar ao que a gente tinha pensado quando a gente falou lá nos LEDs, em DC ainda, quando a gente falava numa fonte de 12 volts, eu queria ligar 3 LEDs. Como funciona a fita de LED? Ou seja, eu coloco séries em paralelo. E é o que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema. Nós vamos colocar, ao invés de 60 LEDs em série, nós vamos resolver isso colocando duas séries de 30 LEDs. Dois conjuntos em paralelo de 30 LEDs em série. Ficou confuso, né? Mas o desenho mostra bem. Eu tenho um conjunto de LEDs em série, 30 LEDs, e outro conjunto de séries de LED de mais 30 LEDs. Por que eu não coloco 40 de um lado e 20 do outro? Porque a minha entrada é única para os LEDs. Então eu preciso fazer um cálculo só e eu preciso ter que esses dois conjuntos em paralelo sejam exatamente iguais. Ou eu vou ter que fazer uma entrada para cada conjunto. Também serve. Ora, se eu fizer 30 LEDs em série, eu estou falando em 96 volts. Ou seja, eu cheguei bem próximo dos 127. Então, ok, eu poderia fazer, por exemplo, 80 LEDs. Ficaria até mais próximo. O único detalhe que eu preciso lembrar é que, colocando esses LEDs em paralelo, eu estou somando as correntes de cada conjunto. Lembrem, em série eu somo a tensão. Em paralelo, eu somo a corrente. Então, se a minha corrente de um conjunto antes era 0,02, se eu tenho dois conjuntos, eu vou ter 0,04. Com esse cálculo, usando a nossa lei de Ohm, eu tenho que o meu resistor teria que ser 127 menos 196, com um parênteses errado aqui, não tem problema, dividido por 0,04. 31 dividido por 0,04, eu tenho um resistor de 775. Eu quero que você preste atenção aqui, porque isso aqui é interessante. Ora, se eu tenho um resistor de 775 a 0,04, na verdade eu estou muito próximo. Eu poderia tranquilamente usar um resistor de vez todo esse conjunto. Porque eu estou fazendo um resistor de 0,62 watts, né? Um resistor de 1 watt suportaria facilmente esse conjunto. Gastaria um pouquinho de luz, sim, mas é pouco, porque eu já estou muito próximo da tensão de entrada. E se eu botar 40 LEDs, eu vou chegar muito próximo. Não valeria a pena construir todo esse circuito aqui. Apenas um resistor e um diodo. Mais uma observação. A única desvantagem é que com a ponte retificadora eu tenho uma iluminação mais estável do que somente com um diodo.
Quando eu estou falando em iluminação, a ponte vale muito a pena. Mas aqui é só um parênteses. Vamos fazer agora o cálculo do capacitor. Então eu vi que o meu resistor é 775. Então essa informação é importante para mim poder calcular, eu dou um resistor, a resistência que eu preciso em ohms, né, é 775, poder calcular o capacitor. Então eu sei agora que a minha resistência em ohms é 775 ohms, que a minha frequência eu já sei que é 60 Hz e que minha capacitância é o que a gente precisa descobrir. Está muito cheio de número, mas vejam que não é complicado, tá? Só estou calculando o capacitor de uma forma bem simples. Eu vou pegar essa fórmula e substituir o que eu já conheço. Então 775, que é o X, é 1 sobre 2π frequência capacitor. Não tenho capacitor, troco ele com a resistência, então eu tenho capacitância é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes frequência vezes resistência. Então eu tenho a capacitância é 1, faço a multiplicação toda, divididos por 292.020. Ora, então o meu capacitor ele vai ser um capacitor de 0,000034244 Faraday. Mas eu tenho que trabalhar por microfarad, que fica mais fácil, né? Então o meu capacitor na verdade é um de 3,4 microfarad. E é isso. Então eu vou fazer o mesmo circuito que eu tinha antes, só que o meu capacitor agora passa a ser de 3,4 microfarads. E aqui eu já descubro uma coisa: quanto menor a minha resistência, maior o meu capacitor. Então, capacitor maior, resistência menor. Então, isso é bom lembrar para a gente usar como garantia. Lembrando que esse de 1 mega ele é um resistor opcional. Mas um detalhe importante que a gente não pode passar desapercebido, que é este capacitor. Na realidade, ele vai continuar um capacitor de 100 ohms. Mas eu tenho que fazer um capacitor maior agora do que 100 volts e não 50. Porque o que está passando aqui, que antes era 30 volts, agora são 96 volts. Então esse capacitor ele precisa ser maior do que 100 volts. Eu recomendaria alguma coisa perto de 200 volts. Então, pelo menos 150 volts. Nós vamos usar o nosso exemplo lá onde 200 volts, 100 microfarads por 200 volts, para garantir que eu não vou ter nenhum pico que possa atrapalhar ou queimar esse capacitor. Então está aqui o nosso circuito, e agora é só a gente ir lá para a mesa e ver se eu já terminei de botar todos os 60 LEDs e fazer o teste. Vamos lá então. Então tá aqui, montei os 60 LEDs e como a gente viu eu fiz duas séries de 30 LEDs. Eu tive que fazer montei nessa plaquinha maior aqui só porque como são muitos LEDs, numa plaquinha pequena fica apertado, e para não fazer duas eu estou usando essa grande aqui, que é uma porcaria e nada mais é do que 2, 3 plaquinhas aqui. Mas eu tenho aqui uma ligação 127, eu tive que fazer uma enjabraçãozinha, porque aqui tudo é 220, então eu botei um transformadorzinho e já fiz um circuito com um fusível, para a gente ter um mínimo de segurança aqui. Botei um LEDzinho aqui só para saber quando está ligado, já que eu estou fazendo uma ligação direta no transformador. Então tá aqui o que interessa, que são os nossos 60 LEDs. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, nós vamos testar se está vindo a tensão que a gente deseja. Bem rapidamente, botamos em contínua, em AC, e vou testar. – 121.7. Então estou aí nos 120 volts. Ok? Então eu sei que aqui nessa barra eu estou falando aí em 120 volts. E agora eu preciso ligar os LEDs. Então a primeira coisa que a gente viu que eu poderia, nesta configuração de 30 LEDs, trabalhar, já que eu estou em 96 volts, somente com um resistor e um diodo. Porque a potência que eu vou dissipar nesse resistor acaba sendo baixa pela quantidade de LEDs em série que eu tenho. Então eu vou fazer esse teste aqui. Eu vou colocar um diodo aqui e um resistor. Esse resistor aqui é um pouco maior, se não me engano é de 1K. Eu liguei aqui no positivo da série de LEDs, então eu estou com o positivo aqui e o negativo aqui. Estou ligando no positivo e vou ligar aqui no negativo. Vamos ver se funciona. Então fiz a ligação bem simples, né? Diodo resistor, série de LEDs, que é um dos primeiros, é o segundo vídeo que a gente fez, né? Onde eu ligo uma série de LEDs com resistor.
E tá aí. Lembrem que esse LED flica um pouco e por isso vocês estão vendo aí ele ligar e desligar. Mas não, ele está ligado, visivelmente a gente enxerga sempre ligado. Dá para notar um pouquinho que ele flica um pouco, mas é uma questão da câmera com a frequência do LED. Ok? Muito bem. Então a gente já viu que funciona, mas não é isso que a gente quer. Né? Eu quero eliminar esse resistor e fazer uma fonte capacitiva com 60 LEDs. Bom, para os 60 LEDs, só retomando, eu simplesmente copiaria esse circuito para cá e estaria com os 60 ligados, com dois circuitos em paralelo. Mas só para mostrar que funciona, não esquenta nada, está gelado. Diodo também, ok, sem problema nenhum. Para fazer a montagem, então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o capacitor. Esse aqui é minha peça-chave, né? É o capacitor que vai fazer a redução de tensão do 127 para os 96, que é a tensão que a gente precisa ter para poder ligar. O nosso cálculo nos deu que eu preciso ter um capacitor de 3.4. Eu não tenho 3.4, mas eu tenho 3.3. 250 volts. Por que 250 volts é satisfatório? Porque eu estou falando em 127. Então 250 atende a meu pico. Então o capacitor de 3.3, 250 volts. Vocês já viram que quanto maior o capacitor, menor a resistência, né? Então esse é o capacitor. Bom, eu vou garantir que ele está funcionando. Eu peguei um outro capacitorzinho aqui eletrolítico de 100 microfarads com 200 volts para depois da ponte poder fazer o nosso filtro. É importante nesse caso testar esse capacitor para garantir que ele está funcionando, né? Então ele é um capacitor de 3.3K, não posso colocar no de 2, vou colocar no de 20 microfarads. Como ele é um capacitor que não tem polaridade, posso ligar qualquer um em qualquer um aqui. 3.34, perfeito, tá? Então ele está realmente em ótimas condições. Já vou descarregar e posso usar. Já vou aproveitar e vou testar esse, só que eu tenho que ampliar, né? Porque aqui eu estou falando em 100 microfarads e aqui eu tenho que cuidar que eu tenho polaridade. Então positivo no positivo, negativo no negativo. Tá lá, 96 microfarads. Tá ótimo, tá bem dentro da margem de erro o capacitor eletrolítico. Então, testados os capacitores, vou começar a montagem. Então, vou fazer aqui, vou acelerar o vídeo, né? Basicamente vou colocar o resistor, o capacitor, a ponte retificadora. Veja que hoje eu estou usando uma ponte de vezes 4 diodos, mas vocês podem usar os 4 diodos, não muda nada. Eu vou trazer a ponte exatamente para fazer diferente, tá? E o capacitor. Nem vou colocar o de 1 mega aqui, que a gente já viu que não precisa, não é obrigatório, e aqui só para testar não vou colocar. Então eu vou montar ele aqui do ladinho, e aí com os fios eu faço a ligação nos LEDs em paralelo. Tá? Eu vou fazer a ligação e a gente já comenta. Só uma observação, né? A fonte eu tenho aqui, ó, ela vem escrita, né? AC, esses dois do meio, negativo e positivo. Então ela vem bem descrita como eu tenho que ligar. Bem fácil, eu já vou colocar essa aqui no AC. E o outro eu preciso vir com um cabinho aqui, mas não vai chegar lá, vou pegar um cabo maior. Então eu já liguei um lado e o outro lado da minha corrente alternada na ponte retificadora. Bom, a saída da ponte retificadora eu passo por dois estágios. Eu vou ligar os positivos e os negativos, então aqui os negativos, aqui os positivos. E vou ligar o capacitor. O capacitor, como tem uns pinos pequenos, eu vou ligar aqui no cantinho, ó. Botar o negativo bem no canto. E eu vou ligar ele através de uns cabinhos. Então negativo. No negativo da ponte, isso aqui é bem importante, não pode ligar virado. E o positivo no positivo da ponte. Agora só vou fazer as ligações do resto dos cabos e a gente já volta. Apesar dele ter bastante fios, é porque eu usei esses fios compridos, né? Devia usar os cabinhos que fica mais organizado. Mas aqui, só para a gente poder montar e testar, né? Eu tenho aqui os dois fios do capacitor, o resistor vindo, liga no capacitor que vai fazer a queda de tensão, ligado na ponte. A ponte
também está ligado no capacitor de retificação na saída, e a saída da ponte eu ligo em paralelo esse conjunto de LEDs e esse conjunto de LEDs. Poderia ligar outros? Sim, eu poderia ter outros conjuntos de LEDs aqui, mais 30 LEDs, por exemplo, só que o meu cálculo do capacitor passa a ser dividido por 0,04 dividido por 0,06, porque eu estou aumentando a corrente desses meus conjuntos. Só um detalhe, tá? Eu não entendo esse aqui como a melhor solução para ligar 60 LEDs. Tá? Essa é a solução usando o capacitor, reatância capacitiva, não usando transformador. Mas eu, particularmente, ligaria como uma fonte LED, com um transformador 12 volts, um transformador de computador, né, de notebook, que é 18 volts, tem uma corrente de 2 a 3 amperes. Um desses com tiras de 5 LEDs em série, em todas elas ligadas em paralelo, eu vou ligar numa muito mais segurança do que nesse circuito aqui. Mas a ideia é, funciona, posso ligar assim? Funciona e posso ligar assim. Então vamos ligar e ver se realmente funciona, né? E está aí o nosso circuito, com uma qualidade bem melhor do que aquele ligado só com resistor. Vocês veem que ele não flica do mesmo jeito que aquele outro circuito. Então tá aí 60 LEDs ligado, bem forte a iluminação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo para a gente agora realmente encerrar. Um ótimo 2020 para todo mundo. Espero contar com vocês em 2020 aqui, dando seu like, se inscrevendo no canal. Isso é muito importante. A inscrição no canal é muito importante. Hoje 90% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Isso nos atrapalha um pouco em termos de conteúdo disponibilizado de eletrônica no YouTube. Acaba sendo menos valorizado. Mas ok. Um ótimo 2020 para todos nós. Um abraço. Era isso. E tchau.